Você não está ansioso, você só perdeu o controle da sua mente. E se eu te disser que existe um método simples e que pode devolver esse controle em poucos minutos? Buenas, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Sistema Empreendedor. Eu me chamo Daniel e hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, um mal silencioso que praticamente toda a população está sofrendo. Mas não vamos falar daquele jeito superficial que você viu muito por aí. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está por trás disso e como você pode controlar a sua mente de verdade. Porque, deixa eu te falar uma coisa, a ansiedade não destrói a sua vida de uma só vez. Ela vai minando aos poucos o seu foco, a sua energia, a sua paz. E aos poucos você vai buscando meios para controlá-la. Mas se você não fizer esse método, talvez você fique refém de algum vício. E se esse tema faz sentido para você, já se inscreve no canal, curte o vídeo, clica no sininho para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que vive com a mente acelerada e não consegue desligar. Primeiramente, precisamos entender o que é ansiedade. E vamos entender uma coisa que quase ninguém te explica. Ansiedade não é fraqueza. Ansiedade não é problema. Ansiedade é um mecanismo de defesa. Trata-se do seu cérebro tentando te proteger. E o pior, te proteger de algo que nem aconteceu ainda. Só que tem um detalhe. O seu cérebro, não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Você já percebeu que algumas vezes você começa a pensar em alguma coisa e do nada o seu coração acelera? Você nem está vivendo aquilo, mas o seu corpo já está reagindo. E é como se você estivesse vivendo no futuro, mas sofrendo no presente. E o pior de tudo, é um futuro imaginado, que pode muitas das vezes nem acontecer. Mas deixa eu te trazer um exemplo básico. Imagine um cara deitado na cama tentando dormir, mas a mente dele começa de repente: e se amanhã der errado? Se eu não conseguir? E se? E pronto, o corpo entra em alerta sem motivo real. E agora vem um erro que praticamente todo mundo que sofre desse mal comete e que piora muito a ansiedade. Na maioria das vezes, as pessoas tentam fugir dela. Distraem, pegam o celular, ligam a TV, tentam ignorar. E não vou tirar a razão dessas pessoas, porque, afinal, por alguns minutos isso até funciona, mas depois ela volta e vem mais forte. Porque quando você foge, você está ensinando o seu cérebro que aquilo é perigoso. E tudo que ele considera perigoso, ele amplifica. É quase que praticamente um mecanismo de defesa também. E eu posso dizer com clareza sobre isso. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. Eu lembro de uma época que a minha mente não parava, era muito agitada. Não só a mente, totalmente agitada. E muitas vezes, quando eu chegava num certo ponto, quanto mais eu tentava não pensar, mais eu pensava. É como tentar não pensar em um elefante, por exemplo. E agora você já está pensando nele, não é mesmo? Esse é o jogo da mente. Eu te provei isso agora na prática. Agora, presta atenção nisso. Controle não vem de parar a ansiedade. Controle vem de observar ela. E aqui entra um método simples que mudou o jogo para mim. É óbvio que para mim também aconteceu algo inusitado, que seria um infarto aos 18 anos. Isso ajudou um pouco a diminuir a ansiedade. Mas eu espero que você não tenha nada de mal aí na sua vida que faça diminuir ela da mesma forma que eu tive. Porém, existe um método. E eu vou te passar aqui 3 passos simples que você pode fazer para ajudar a observar e controlar a ansiedade. Passo número 1. Respiração consciente. Normalmente, quando a ansiedade vem, o seu corpo acelera, às vezes quase que imperceptivelmente. Então você precisa fazer o contrário. Respire devagar. Então você inspira lentamente, segura e solta devagar. E isso manda um sinal para o seu cérebro que tá tudo bem. Eu tenho uma história que aconteceu comigo ao trabalhar num hospital local aqui, onde eu tive uma crise muito forte de ansiedade, devido ao dia, ao estresse que estava acontecendo no momento. E eu sei que quando tem a crise, hoje eu posso dizer com clareza, é quase que um infarto. Só que tem um detalhe, eu já tive um infarto.
Então, no momento que eu estava naquela crise, naquele surto de ansiedade, eu respirei fundo instintivamente, sem essa orientação que eu estou passando para vocês. E de uma certa forma eu me acalmei, o que fez com que eu percebesse que aquilo não era um infarto. E acredite, eu estava pensando que era. Mas no momento que eu comecei a respirar, percebi que não tinha dor no peito. E olha, que algumas pessoas sentem ainda dor no peito. Mas no momento que você começa a respirar fundo, você começa a se acalmar e percebe que não passa de uma crise. Portanto, faça isso. Funciona muito. E aí, após você respirar e mandar um sinal para o seu cérebro que está tudo bem, o passo de número 2 é nomear. Você precisa dar nome, você precisa perceber. Isso é ansiedade. Não é perigo, não é realidade. Realidade que eu quero dizer, não é real aquele pensamento. Está mais na sua cabeça do que fora, que no estado físico. E fale para você mesmo. É só um estado emocional. Veja bem, não estou aqui dizendo que a ansiedade deve ser tratada como algo qualquer, mas sim você está reprogramando a sua mente para que entenda que a ansiedade não é tudo isso que o seu cérebro está pensando. Portanto, quando você nomeia, você tira o poder da emoção e aí ativa a razão. E no campo da razão, pessoal, é muito mais fácil de controlar as situações. Então, recapitulando, você passou lá pelo primeiro passo de respiração, entendeu ali que não está num estado futuro e não é algo físico, e aí após isso você nomeia. Isso é ansiedade, isso não é um perigo, isso não existe. Começa a tentar se acalmar dessa forma. E aí a gente vai para o terceiro passo, que seria redirecionar. E é o mais importante, pessoal. Você se pergunta, o que eu posso controlar agora? Não amanhã, não o problema inteiro. Agora, se situe no presente e não no que a tua mente está te projetando, que seria o futuro. Portanto, você se fixa em uma tarefa pequena, um passo, uma ação, porque a ação, meus amigos, quebra a ansiedade. E aí te situa, te traz para o presente. Certo? Agora, deixa eu te falar algo que muda tudo. A ansiedade não se resolve à noite. Ela começa a ser resolvida durante o dia. Se a sua rotina é desorganizada, a sua mente vive cheia de estímulos. E se você não tem controle, não adianta querer paz só na hora de dormir. Disciplina mental é o que se constrói na tranquilidade. Portanto, menos tela, mais controle. Menos dopamina fácil, mais presença. E pode notar, as pessoas de antigamente que não tinham celulares touch ou a internet como está hoje, não estou dizendo que é ruim, mas houve um certo descontrole. E antigamente, quando não tinha isso, não se falava tanto em ansiedade. Portanto, gostaria de deixar algumas frases para vocês aqui refletirem. Então lá vai. Quem governa a mente, governa a vida. Ansiedade é excesso de futuro, sem controle no presente. Disciplina mental é proteção emocional. E aí, isso fez sentido para você? Você já passou por isso? Já teve aquele momento em que simplesmente a sua mente não parava? Comenta aqui embaixo. Gostaria que trouxesse a sua experiência para que outras pessoas, ao se identificar, comecem a entender o seu problema. E quando a gente entende o próprio problema, quando a gente entende o que é de fato, em que nível está essa ansiedade, já começa a sua evolução. E lembrando, pessoal, a ansiedade é algo sério. Portanto, ao identificar que está muito forte, incontrolável, não deixe de buscar profissionais capacitados, psicólogos, psiquiatras, enfim, busque aí um profissional para que essas pessoas consigam ajudar e direcioná-los da melhor forma. Não é feio pedir ajuda. O feio, o ruim da sua vida é continuar do jeito que está. Portanto, se você identificou que tem algum problema, vá atrás de ajuda. Nem que seja comentando aqui embaixo. Isso já vai, de uma certa forma, criar uma rede aqui personalizada de ajuda. E lembrando, pessoal, quem é o profissional da área aí, também deixe seu comentário. É muito importante que a gente consiga ajudar as pessoas nesse mal do século que é a ansiedade. Então já aproveita que está comentando, já deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa aprender a controlar a própria mente. E se esse vídeo chegar a 1000 visualizações, eu trago o tema mais detalhado, talvez alguns
exemplos de como agir ou ainda trazer algum profissional aqui para poder falar com vocês. Nem que seja através de algum formato que eu possa estar trazendo aqui o conteúdo. Talvez, além de uma entrevista, um profissional mandar algum vídeo diretamente, não sei. A gente pode bolar várias coisas relacionadas ao tema. Portanto, eu conto com vocês para chegar a 1000 visualizações aí nesses compartilhamentos. Compartilhem, me ajudem a dar mais visibilidade para esse canal para que ajude cada vez mais pessoas. E por hoje era isso, pessoal. Valeu demais pela sua presença. Muito obrigado pelo seu acesso. Já aproveita e clica num dos vídeos que está aparecendo aqui na tela. E eu desejo do fundo do meu coração que você comece a ter mais controle, mais paz. Então era isso, pessoal. Até a próxima. Valeu demais. Obrigadão aí.